que repetimos determinados comportamentos? De quais formas o meio social influencia a nossa conduta? Quais os fatores que favorecem a aprendizagem? Muitos aspectos do comportamento humano só começaram a ser explicados de maneira científica a partir dos trabalhos realizados pelos psicólogos behavioristas na primeira metade do século passado. E quando falamos em behaviorismo, na verdade, falamos em behaviorismos, no plural. Já no início do século XX, a psicologia behaviorista se ramificou em algumas vertentes que defendiam ideias com certas semelhanças, mas que também tinham divergências importantes. Dentre todos os behavioristas, os mais conhecidos foram, sem sombra de dúvida, John Watson, o fundador do behaviorismo metodológico, e Frederick Skinner, criador do behaviorismo radical. São duas abordagens que nos interessam nesse material. Mas o que as diferencia? Bom, o behaviorismo metodológico foi o ponto de partida da ciência behaviorista. Watson, seu fundador, estava interessado em estudar comportamentos reflexos e considerava que coisas como pensamentos e emoções não deveriam ser estudadas pela psicologia, pois eram fenômenos que não podiam ser observados. Já o behaviorismo radical de Skinner estava interessado em estudar o comportamento operante, muito diferente do comportamento reflexo. Além disso, o behaviorismo radical não exclui o estudo das emoções, do pensamento e de outros fenômenos que não podemos enxergar. Percebe as diferenças entre as duas abordagens? Vamos explorá-las um pouco mais. O comportamento reflexo é aquele tipo de ação que a gente não consegue segurar, como a salivação, o bocejo, o espirro. Esse tipo de comportamento foi muito estudado pelo behaviorismo metodológico, principalmente através de um processo chamado condicionamento reflexo. Sabe o que é isso? Resumidamente, o condicionamento reflexo acontece da seguinte maneira. Primeiro, procure um estímulo que provoque uma ação reflexa em um organismo. Vamos pensar um pouco. Já sei, um bom estímulo pode ser um alimento que desencadeia a salivação num cão. O alimento é o estímulo, a salivação é a ação reflexa que responde a esse estímulo. Tudo bem. Agora, pegue um estímulo neutro, ou seja, um estímulo que não desperta nenhum comportamento no cão, como o barulho de uma sineta, por exemplo. Se toda vez que você oferecer alimento ao cão fizer barulho com sineta, com o passar do tempo, ele começará a salivar simplesmente ao ouvir a sineta, mesmo que nenhuma comida lhe seja oferecida. O som da sineta, que era um estímulo neutro, virou um estímulo condicionado, ou seja, um estímulo capaz de desencadear aquele comportamento de salivação que antes só era eliciado pela comida. Esse tipo de condicionamento era o tipo de fenômeno estudado pelo behaviorismo metodológico. Já o condicionamento operante, que passou a ser estudado por Skinner no behaviorismo radical, é um fenômeno muito diferente desse. No condicionamento operante, primeiramente um organismo emite um comportamento. Por exemplo, uma pessoa conta uma piada numa festa. Se, em consequência, alguém achar a piada engraçada, provavelmente o contador de piadas contará mais piadas em ocasiões semelhantes. Isso acontece porque a consequência gerada pelo comportamento de contar a piada foi uma consequência reforçadora. Sempre que você emite um comportamento que gera uma consequência reforçadora, as chances desse comportamento se repetir aumentam. Percebeu bem a diferença entre os dois tipos de condicionamento? Veja uma comparação. No condicionamento reflexo, temos um estímulo que inicia uma resposta. Então, pareamos um novo estímulo que se torna capaz de provocar aquela mesma resposta. No condicionamento operante, não há estímulo algum desencadeando comportamentos. Não há sinetas nem comida.
Aqui é o organismo que opera, ou seja, emite um comportamento. Quando esse comportamento gera consequências reforçadoras, tais consequências aumentam as chances do comportamento se repetir. Note que são processos muito diferentes. Vimos que o behaviorismo radical de Skinner não se recusa a estudar fenômenos como o pensamento e as emoções, ao contrário do behaviorismo metodológico de Watson. Mas é preciso ressaltar que Skinner considera pensamentos e emoções como comportamentos e os estudou dessa forma, e não como processos mentais. Além disso, não se deve acreditar que os pensamentos, as emoções, a mente ou o cérebro geram comportamentos nas pessoas. Para Skinner, pensamentos e emoções precisam ser explicados e não usados como explicações. Atribuir a origem do comportamento a esses eventos pouco conhecidos é um tipo de criacionismo. Vejamos as palavras de Skinner. But does the brain really initiate behavior as the mind or self was said to do? The brain is part of an organism, and what it does is simply part of what the organism does. It is part of what is to be explained. Now that explanation, I think, can only be found by looking outside the organism, the individual, rather than within. So far as I'm concerned, cognitive science is the creationism of psychology. It is an effort to reinstate that inner, initiating, originating, creative self or mind, which in a scientific analysis simply does not exist. As palavras de Skinner parecem chocantes, não é? Como alguém pode dizer que a mente não existe? Bom, na verdade, vários fenômenos que alguns psicólogos explicam em termos mentais, Skinner explica em termos comportamentais. Essa é a grande diferença. No livro Ciência e Comportamento Humano, há vários capítulos nos quais ele desenvolve essas explicações de forma bastante didática. Mas antes de ir atrás do livro, que tal aprofundarmos um pouco mais o nosso estudo por aqui mesmo, com a apresentação interativa que está logo abaixo desse vídeo? É só rolar a página. Um pouco sobre quem é Ivan Pavlov, né? Ele era um fisiologista russo, tá? Ele ganhou o prêmio Nobel em 1904. Ele ganhou esse prêmio Nobel por suas descobertas sobre os processos digestivos dos animais, né? De animais. Então, ele estudava, na verdade, justamente o processo digestivo. Ele é muito importante para a psicologia porque os estudos dele, as descobertas de Pavlov deram início aí ao behaviorismo, né? Só que ele não era psicólogo, tá? É importante você saber disso. Ele era fisiologista, né? Então, Ivan Pavlov, ele veio a entrar para a história por sua pesquisa em um campo que se apresentou a ele quase que por acaso. A gente vai entender isso nos próximos slides. O papel do condicionamento na psicologia do comportamento, no behaviorismo, né? E a gente vai entender também a questão do reflexo condicionado que ele acabou descobrindo aí e nos presenteou com esse conceito. Então vamos entender isso melhor. A gente não vai falar muito sobre o Pavlov aqui porque o vídeo tem o propósito de falar apenas sobre o experimento, o cão de Pavlov. Então vamos lá, como foi o início desse experimento, né? Isso no início do século XX, ele estava estudando a produção de saliva dos cães, né? Cães expostos a diversos tipos de estímulos palatares. E o Pavlov ele percebeu com o passar do tempo que a salivação dos cachorros passava a ocorrer diante de situações meio que inusitadas, assim, né? Situações e estímulos que anteriormente não causavam esse comportamento, né? Aí, por exemplo, o som dos passos de seu assistente,
ou a apresentação da tigela de alimento, ele percebia que os cachorros começavam a salivar, né? Então ele ficou curioso com esse fenômeno daí. Ele estava consequentemente estudando aí apenas a fisiologia, né, desses animais, dos cachorros, e ele ficou curioso com isso e decidiu realizar experimentos em situações controladas do laboratório. Então, a partir daí, observando esse fenômeno, ele vai fazer o experimento, né? Então, como é que seria esse experimento aqui? O Ivan Pavlov, ele treinou cachorros para que eles ficassem com água na boca sem que houvesse nenhuma comida por perto. Então, como foi que ele fez isso? O que acontecia era o seguinte, por exemplo, ele apresentava a comida para o cachorro e percebia que o cachorro começava a salivar, tá? Quando ele tocava uma campainha ou o sino, não acontecia nada, o cachorro não começava a salivar, né? Esse reflexo daqui a gente conhece como reflexo incondicionado, quando você apresenta a comida para o cachorro e o cachorro ele começa a salivar naturalmente. Só que depois ele começou a apresentar a comida junto com a campainha tocando, junto com o sino tocando. E depois que ele passou um tempo apresentando a comida e tocando o sino ao mesmo tempo, o cachorro começava a salivar. O que aconteceu? Posteriormente, sem apresentar a comida, só ao ouvir o sino tocar ou a campainha tocar, o cachorro ele já ficava salivando, né? E o resultado disso foi que Pavlov descobriu o que ele chamaria de reflexo condicionado, né? Deixa eu voltar um slide aqui, porque aqui, por exemplo, no quadrinho número 1, esse é o reflexo incondicionado. Aqui no quadrinho número 4, esse é o reflexo condicionado. Então, ele acabou descobrindo aí esse fenômeno, Skinner. Então, a contribuição que eu acredito que seja principal aqui de Skinner para o behaviorismo foi que ele postulou aquilo que ficou conhecido como behaviorismo radical, né? Que era nada mais do que uma oposição ao behaviorismo metodológico de orientação positivista. Veja bem, a gente não vai se preocupar muito com isso aqui, para a aula não ficar longa. A ideia desse vídeo é ser um vídeo rápido, só para você entender o que foi o experimento aqui da caixa de Skinner, né? Então, esse seria o Skinner. E aqui você pode ver, né? Talvez você esteja vendo aí, aqui é um ratinho. Essa aqui é a caixa de Skinner. E a gente vai entender como é que foi esse experimento, tá? Então, o experimento do Skinner, ele consistia em colocar um rato numa caixa fechada com uma alavanca, né? Se você tiver no celular, você pode abrir a tela toda aí, que eu acho que fica melhor. Então, uma alavanca tem aqui e aqui não tem alimentos nessa caixa, né? E o que é que acontece? Depois de fazer uma série de movimentos aleatórios, o rato fica aqui sem saber meio o que é que ele está fazendo. O animal, ele percebe que se ele apertar na alavanca, sai comida ou sai água aqui, né? Então, explicando aqui melhor, da seguinte forma, você colocaria um rato, que foi o que o Skinner fez, ele preparou essa caixa daqui. Esse chão aqui, ele é um gerador de corrente elétrica. Eu vou explicar por quê, tá? Aqui nós temos um alto-falante, aqui nós temos luzes, né, sinalizadoras. Aqui nós temos uma alavanca, que o rato não sabe do que se trata, obviamente. Aqui a gente tem um dispensador de comida, né? Aqui sai comida e aqui teria, no caso, um pedaço de comida aqui. Tá um pouco borrada a foto, mas só para você entender. Isso aqui é uma grade elétrica, tá? E o que é que acontece? O rato fica por aqui sem saber o que fazer e você vai fazendo o seguinte. Quando o rato se aproxima dessa alavanca, você começa a soltar as comidas, certo? Experimento, você consegue fazer dessa forma. Você começa a soltar as comidas só pelo fato do rato se aproximar da alavanca, né? Quando ele se aproxima da alavanca, aperta essa luz verde, na verdade, aqui, ela acende e a comida ela sai. Depois de um tempo, não é o fato do rato se aproximar. Ele vai perceber que se ele se aproximar, não sai mais a comida. Então ele vai ficar procurando por aqui o que é que ele faz. E aí vai chegar um momento que ele vai conseguir apertar essa alavanca. Quando ele aperta a alavanca, começa a sair comida. Então, depois que ele repete esse movimento diversas vezes, ele já começa a ficar condicionado de que toda vez que ele tiver com fome ou com sede, é só ele ir lá apertar e vai sair a comida. Ele aperta de novo e sai a comida até ele saciar a fome dele. Toda vez que ele aperta, tem um determinado som característico que sai aqui e a luzinha verde acende. E por que essa grade elétrica aqui? Porque, na verdade,
Skinner, ele fazia experimentos, né, de reforço positivo e reforço negativo. Então você pode fazer o reforço negativo aqui de várias formas. Por exemplo, se o rato se afastar daqui da alavanca, você pode dar um choque nele, né? Ou então, se ele for tentar pegar a comida aqui sem necessariamente apertar a alavanca, você pode também dar o choque nele. Então, o que aconteceria é que ele perceberia que toda vez que ele se aproximasse dessa área daqui, onde sai a comida, sem apertar a alavanca, vai tomar um choque. Né? Um choque pequeno, mas é um choque incômodo. Então, essa questão do reforço negativo acontecia através do choque e o reforço positivo acontecia justamente com a comida, né? Ele ganhando a comida depois que ele aperta a alavanca. E o Skinner fez esse experimento que foi determinante aí. Na verdade, esse experimento trouxe desdobramentos em todas as áreas da nossa vida. A gente tem reforço positivo para tudo, né? Inclusive quando a gente ganha dinheiro, por exemplo, um filho que tira uma nota boa que ganha uma mesada. Isso é um reforço positivo, né? Então, o resultado disso aqui é que o Skinner descobriu o poder do reforço positivo e do reforço negativo. E as resultantes da repetição desses esforços, posteriormente, foram denominadas de condicionamento operante, tá? Então, esse seria o condicionamento operante, lembrando que o Pavlov, ali no cão do Pavlov, ficou conhecido depois daquele experimento e toda aquela, digamos assim, aquele resultado daquele experimento como condicionamento clássico, e o Skinner ficou conhecido como um condicionamento operante, né? E depois foi definido também como modelagem, inclusive a área de coaching utiliza muito isso, se você pegar os livros. Jean Piaget foi um biólogo e psicólogo suíço nascido em 1896 e falecido em 1980. Nos vídeos anteriores sobre o autor, estudamos um pouco da epistemologia genética, que é justamente a teoria de aprendizagem proposta por ele. Nesse vídeo, prosseguiremos em nossos estudos e conheceremos os estágios de desenvolvimento descritos por Piaget, uma das partes mais interessantes de sua teoria. Piaget afirma que todas as pessoas passam por 4 estágios de desenvolvimento cognitivo. Estágio sensório-motor, que vai do nascimento aos 2 anos de idade. Estágio pré-operacional, que se estende dos 2 anos até os 6 ou 7. Estágio operatório concreto, dos 6 ou 7 anos até os 11 ou 12. Estágio lógico formal, dos 12 anos em diante. Em cada um desses estágios, o pensamento se organiza de uma maneira específica. Segundo Piaget, não é possível pular estágios nem retroceder. Todas as pessoas passam por todos os estágios na mesma sequência. Mas o que faz com que uma pessoa possa avançar de um estágio para o seguinte? O desenvolvimento neurológico, ou seja, o amadurecimento do sistema nervoso, particularmente do cérebro. Quer dizer, quando o cérebro amadurece suficientemente para suportar novas formas de raciocínio, o indivíduo avança de um estágio para o... Mas o que faz com que uma pessoa possa avançar de um estágio para o seguinte? O desenvolvimento neurológico, ou seja, o amadurecimento do sistema nervoso, particularmente do cérebro. Quer dizer, quando o cérebro amadurece suficientemente para suportar novas formas de raciocínio, o indivíduo avança de um estágio para o seguinte. O estágio sensório-motor vai do nascimento aos 2 anos de idade. No primeiro mês de vida, os comportamentos do bebê não passam de reflexos. Esses reflexos são respostas biológicas automáticas a estímulos externos e têm a função de garantir sua sobrevivência, como o reflexo de sugar o seio da mãe. A partir do 2º mês, o bebê já começa a exibir comportamentos voluntários que ele passa a repetir inúmeras vezes. Inicialmente, o foco desses comportamentos é o próprio corpo do bebê, como o ato de colocar certos dedos dentro da boca. Mas depois de algum tempo, o bebê passa a direcionar seus comportamentos aos objetos que o cercam.
Ao final do primeiro ano de vida, o bebê já percebeu que certos comportamentos resultam em certas consequências. Então, gradualmente, ele adquire conhecimentos sobre a relação de causa e efeito no mundo que o cerca. A partir desse ponto, o bebê começa a exibir comportamentos direcionados a determinados objetivos, ou seja, ele passa a se comportar de forma a provocar resultados desejados. Por essa época, o bebê também se dá conta da permanência dos objetos, quer dizer, ele percebe que os objetos físicos continuam existindo mesmo quando estão fora de sua vista. Segundo Piaget, durante a maior parte do estágio sensório-motor, o pensamento do bebê está restrito aos objetos do seu ambiente imediato, mas no final da segunda metade do estágio, a criança desenvolve o pensamento simbólico, ou seja, a capacidade de pensar em objetos e pessoas ausentes, bem como em eventos que ocorreram no passado ou que ocorrerão no futuro. E uma vez que os objetos já não precisam mais estar presentes para a criança pensar neles, ela é capaz de planejar atos com objetos mentais. Imaginar o que acontecerá no mundo real e depois colocar seu plano em ação. A criança também já é capaz de lembrar e imitar comportamentos de outras pessoas. Na visão de Piaget, todos esses comportamentos simbólicos marcam o início dos verdadeiros processos de pensamento. Verdadeiros processos de pensamento. O estágio pré-operacional vai dos 2 aos 6 ou 7 anos. Aqui, a habilidade de representar objetos e eventos mentalmente dá à criança uma visão mais ampla do mundo do que aquela que tinha no estágio anterior. E um recurso-chave para essa capacidade simbólica é a linguagem que praticamente explode durante o início do estágio pré-operacional. A linguagem oferece palavras que são usadas como símbolos para a criança pensar em objetos e eventos ausentes, além de permitir que ela comunique seus pensamentos e receba informações de maneira que não era possível no estágio anterior. Contudo, o modo de pensar pré-operacional também tem lá suas limitações. As crianças pequenas tendem a confundir fenômenos psicológicos, como sentimentos e emoções, com a realidade física. Por exemplo, ao atribuir sentimentos a objetos inanimados como uma bola, ou achar que existem monstros escondidos em lugares escuros como embaixo da cama. A criança também exibe o egocentrismo, que é a incapacidade de ver situações pelo ponto de vista de outras pessoas. Então, ela pode fazer comentários desagradáveis abertamente sem se dar conta de que outros podem se sentir ofendidos, ou contar uma história de forma totalmente fragmentada, sem perceber que está omitindo detalhes importantes para que a história possa fazer sentido para aquele que a escuta. Por isso, Piaget considerava que a interação social era tão importante para o desenvolvimento cognitivo. Só a interação social repetida permite à criança perceber que o seu ponto de vista não é o único que existe e que nem todas as pessoas compartilham de suas opiniões. A criança tem dificuldades também em perceber a conservação de volumes. Por exemplo, se 2 jarras contendo 1 litro de líquido forem esvaziadas em 2 recipientes de formatos diferentes, a criança considera que o recipiente mais alto também terá um volume maior de líquido, mesmo tendo visto que as 2 jarras continham exatamente o mesmo volume. O estágio operatório. O estágio operatório concreto vai dos 6 ou 7 anos até os 11 ou 12. Aqui o pensamento da criança começa a apresentar a forma de operações lógicas. Então ela consegue pensar em objetos e eventos levando em conta diferentes características e perspectivas. A criança já percebe que seu ponto de vista não é compartilhado por todos e que está sujeita ao erro. Então procura a validação externa, quer dizer,
Se interessa em saber o que os outros pensam sobre suas ideias. A aparência das coisas ainda é importante, mas não é o único ou principal aspecto a ser considerado. Por exemplo, a criança já percebe que o formato de um recipiente não altera o volume do líquido que existe dentro dele. Também percebe que duas bolas de massa continuam com o mesmo peso, mesmo que uma delas passe a ter um formato diferente. Contudo, o pensamento operacional da criança nesse estágio só pode ser aplicado a objetos e eventos concretos, quer dizer, objetos e eventos que podem ser diretamente observados ou manipulados. Por isso se chama operatório concreto. Conceitos abstratos e hipóteses, portanto, são coisas difíceis para a criança lidar nesse estágio, principalmente se tais conceitos e hipóteses contrariarem a realidade conhecida pela criança. O estágio lógico formal começa por volta dos 11 ou 12 anos e segue por toda a vida. Nesse estágio, a criança torna-se capaz de pensar e raciocinar sobre coisas que têm pouca ou mesmo nenhuma base na realidade, ou seja, conceitos abstratos, hipóteses, afirmações contrárias aos fatos. Ela também se torna capaz de entender a linguagem figurada. Por exemplo, ao ouvir, não coloque a carroça na frente dos bois. A criança entende que não se deve agir precipitadamente, mas ter paciência e fazer as coisas no seu devido tempo. Conceitos científicos e filosóficos como números negativos, infinito, república, direitos humanos, são aprendidos pela criança nesse estágio. Ela também consegue separar e controlar variáveis, ou seja, realizar experimentos cientificamente controlados. O desabrochar da capacidade lógica permite à criança examinar os próprios processos de pensamento em busca de falhas e contradições, avaliando a qualidade de suas próprias conclusões. A criança também já lida com hipóteses e com ideias que contrariem a realidade que ela conhece. E ela se torna capaz de imaginar que o mundo pode se tornar diferente do que realmente é. Um mundo melhor, por exemplo. Então, nesse estágio, a criança pode se tornar bastante idealista sobre questões sociais, éticas e políticas. E pode ser capaz de oferecer muitas soluções lógicas para os problemas do mundo, embora suas propostas não sejam práticas. Esse idealismo adolescente, segundo Piaget, reflete uma inabilidade da criança em temperar a própria abstração lógica com considerações práticas a respeito do mundo. Algo que só o ganho de experiência ao longo da vida conseguirá solucionar. Em vídeos futuros estudaremos a teoria do desenvolvimento moral proposta por Piaget.